Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu irei falar sobre um assunto muito importante para vocês, que é sobre comissão técnica no futebol, tá? Eu não irei falar aqui comissão técnica do futebol aqui só, mas sim, hoje eu irei falar um pouco sobre as funções de cada função. E o que é exatamente comissão técnica? Ah, meu Deus, eu perguntava demais com certeza, mano. Então, a comissão técnica, ela é um pouco. A comissão técnica do futebol, ela na verdade fala, é uma comissão de profissionais de cada área do futebol, certo? É isso que é uma comissão. Por exemplo, na verdade aqui, eu vou deixar um site aqui para vocês, o site oficial, que é Portilândia Multidexão, tá? O que fazem então comissão técnica, né? Claro, claro, mas é o seguinte, quando a gente assiste na televisão, por exemplo, passa seguinte cena, assim, após uma falta dura, então com certeza também a jogada, a câmera corta a reação do banco de reservas, mas assim mais tem pessoas comunidade protestando, mas nenhuma usa chuteira. Mas assim, são os membros da comissão técnica, é isso que eu quero falar, tá? Mas é o seguinte, a gente pode colocar o nome, é o seguinte, usar o Flamengo como referência, tu pode pegar o Flamengo como referência, Palmeiras, Real Madrid, grandes clubes hoje tem uma comissão técnica muito especializada, experiente, no caso o Ancelotti, hoje treinador do Real Madrid, italiano, hoje é considerado os melhores treinadores do mundo, os melhores do mundo. Então, com certeza, eu posso para vocês que é o seguinte, assim, quem pegar o Flamengo na época de 2009, assim, e quase perdeu tudo em 2009, escolheu um substituto de Jesus, um profissional, assim, com um atributo no currículo, é o período como auxiliar de Pep Guardiola. Na verdade, este aí é o Dominic Torrent. Eu vou nem falar sobre ele, tá? Porque eu já assisti, eu não gostei dele aqui. O Flamengo não gostei muito. Não. Vou nem falar, para quem assistiu sabe do que eu tô falando aqui, sabe? Então hoje eu quero falar sobre comissão técnica, tá? É o seguinte, uma comissão técnica, um treinador, por exemplo, a gente pode ver um Ancelotti, um treinador experiente, 75 anos, abaixo, 33 por aí. Então, o Ancelotti é um dos treinadores mais inteligentes do mundo. Então, não só muito inteligente, é um dos melhores. Vou dizer para vocês que é um cara que tem uma função tática muito funcional. Ele consegue montar um time de acordo com as peças que os jogadores no elenco precisa ter. Ele faz isso, né? Ontem, tá assistindo o jogo do Real Madrid com certeza um Ancelotti fez assim, montou um time extremamente mais bom, era a lateral. Eu não vou falar disso aqui ainda. Vou falar da seleção mais pra frente, então vou entender o porquê. Vamos lá. Então, vamos lá para a estrutura das comissões técnicas do futebol brasileiro. Mas isso aqui é a mesma coisa do futebol internacional, mundial, é a mesma coisa. Assim, na verdade, essa estrutura, na verdade, o segundo, que costuma chamar de comissão técnica, ela é formada pelo técnico, que é oficialmente o diretor técnico, para os auxiliares técnicos e por treinadores de goleiros. Isso é essencial, é importante também, tá? Então isso é o que vai gerar uma coisa mais importante. Então, profissionais de saúde na comissão técnica fazem parte também. Então, por quê? Assim como treinadores, auxiliares técnicos, treinadores de goleiro também, preparadores físicos, também tem que ter profissionais de saúde, então um médico, terapeuta, um monte de coisa que precisa. Então é o seguinte, é muito essencial ter isso. Então mais ou menos assim, é um grupo de saúde que é um grupo profissional dessa de saúde, na comissão técnica. Também pode ser por clubes, não, não ser assim grande demais, pode ser assim,
são um número grande e pode atender necessariamente o grupo apenas de 20 e 40, e 20, entre 20 e 40 atletas com cada jogadores. Assim, são não só profissionais para diversas áreas de saúde com jogadores, como cada uma delas conta pelo menos 2 representantes, assim como fisiologistas, terapeutas e neurologistas e todos os seus devidos assistentes. Como eu falei, o jogador, se não tem isso, é o treinador que vai saber. Que o treinador já passou por aquela situação, o jogador, assim, o treinador sabe que o jogador não consegue jogar o tempo inteiro. É o caso do Ancelotti, que fez isso ontem. Ele não quis deixar o Rodrigo porque ele sabia que o Rodrigo quis machucar ele outra lesão, acabou lesionado de novo, não vai para jogar. É claro que o Ancelotti sabe perfeitamente isso. Felipe Luiz também sabe. Hoje o treinador do Flamengo, hoje ele já se lesionou, treinou, estudou demais. Então, cara, ele tem esse conhecimento. É por isso que é uma comissão técnica muito preparada, que tenha uma experiência bacana, uma experiência boa, que é o caso dos treinadores hoje em dia. Vamos lá. Aqui, ó, nos grandes times, inclusive os grupos são formados por tanta gente, por aquele que estão capaz de coordenar a melhor maneira, são dos naturalmente pode também ajudar. Assim, a ideia não é tirar um máximo de eficiência do corpo profissional, como também integrar suas ações com o pessoal da parte técnica. Isso é muito importante, tá? Se o jogador não tiver rendendo, por exemplo, o técnico pode ter tanta visão técnica dos seus auxiliares como fisiológica e nível de saúde e assim tomar a melhor decisão no seu alcance. Isso é muito importante, que está acontecendo direto até hoje. A gente pode ver tanto o Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Flamengo, Palmeiras, todos eles têm isso, têm essa visão, né? Então, tem nada de laterais, existe. Na verdade, sim, só na maioria do futebol brasileiro, em seu desempenho, departamento de futebol. Cada um deles, portanto, conta com esquema próprio, né? Com hierarquia diferente, até profissionais diferentes. Então, assim, o jogador Filipão, por exemplo, que tem na seleção brasileira, que eu até lembro, 2014. Eu vou nem comentar o resultado, tá? Mas como fez uma convocação errada, jogador que não tinha chance, tem até chance, mas não convocou porque ele escolheu por conta própria ali. Então, é isso que acontece. Na Europa, um cara, um Klopp, hoje que está desempregado, vai ser diretor-geral do futebol do Red Bull, tá? Que na verdade, quem foi responsável somente pelos sonhos dos atletas do Liverpool foi o cara chamado Alex Ferguson, né? E ganhou a manchete de um tempo atrás de um treinador de arremessos laterais, né? Que é um cara. Hoje não tem mais isso hoje, né? Então cada time, cada técnico tem aqueles onogramas, mas são de maneira básica, basicamente uma organização bem básica. As funções e o nome da comissão técnica do futebol são técnico, auxiliar técnico, preparador de goleiro, coach, né? Analista de desempenho, preparador físico, fisiologia e fisioterapeuta. Vamos lá, o técnico é assim a base. Um técnico tem o mister, que é professor. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Então vou dar um exemplo aqui muito claro, que é o gigante Real Madrid, maior campeão da Champions League, é um dos treinadores mais inteligentes. É claro que eu tenho uma grande preferência com ele, que eu tenho eu particularmente já assisti jogos, né, na época quando ele teve a primeira passagem pelo Real Madrid. Na época é um dos melhores treinadores. Hoje eu considero um treinador não somente pela sua capacidade de escolher jogadores, escolher peças
próprio elenco é esse cara que eu uso bastante. Eu uso demais esse cara. Eu admiro muito o futebol de Charlotte. Tem uma metodologia muito boa. Às vezes tem um estilo bem bacana. Eu gosto muito. Então, basicamente, se vocês pegarem Tite, após sair da seleção brasileira, vai para o Flamengo, vocês vão ver uma diferença enorme. Quando ele chegou, este ano foi demitido. Hoje, graças a Deus, eu não quero mais esse cara no Flamengo. Ainda bem, o Flamengo fez certo. Então, beleza, então cada um tem a sua opinião. Então, e o auxiliar técnico? O auxiliar técnico, na verdade, vai ajudar os técnicos com relação aos preparadores físicos. Então, se vocês pegarem um exemplo de Domingos Torretti, né, que foi treinador do Flamengo em 2020, classificado, é um cara que foi auxiliar de Pep Guardiola. Então, ele assim, gostava de debater suas ideias com ele. Então, Klopp deixava a parte técnica para o seu antigo auxiliar, que é o caso Paul Vagos. Filipão dividiria no Palmeiras dois seus auxiliares entre ataque e defesa, como o futebol americano. Esse futebol americano é diferente de futebol de campo, é totalmente diferente, não tem nada a ver, tá? Então, basicamente, muitas pessoas, muitos profissionais têm esses auxiliares que fazem funções em treinamento para observar, fazer a observação de jogos. Muitas vezes são verdadeiros escuteiros treinadores até hoje. Então, é uma maneira muito boa, acredito que é muito importante. Treinador de goleiro, então, cara, é uma função muito importante, galera, para os times. É o caso da seleção brasileira, que hoje tem o treinador de goleiro, que é o Tafarel, o maior goleiro da seleção, maior goleiro da seleção, e foi campeão. Então, é um profissional muito respeitado pela comissão técnica, pela história que ele fez para a seleção. Acredito que é um cara que tem muita coisa. O Tafarel fez tanta coisa pela seleção. Hoje trabalha para a seleção brasileira e também pelo Liverpool. Assim, sou um analista de desempenho. Assim, acredito que o analista de desempenho na verdade é um caçula da comissão técnica, é responsável para observar os desenvolvidos do jogo, o próprio time, o adversário, jogador específico. Então, assim, o técnico é que vai pedir para ele que um analista de desempenho vá ser jogadores analisados, seja, pode ser pelos treinos, também os auxiliares fazem essa observação para repor alterações do outro jogo, também fazem muito isso. O analista faz isso direto. Então, até hoje, então, o Close é mais antigo, mas é associado mais à observação no mercado. E também vai analisar, tem tecnologia até hoje. Então, no caso, se vocês pegarem uma análise de mercado no futebol internacional, no caso do Real Madrid, Liverpool e vários outros times no mundo todo lá fora fazem isso até hoje. Então, o Real Madrid hoje trouxe mais porque pelo seu perfil, porque faz gol. Então, com certeza, hoje não está fazendo muitos gols. Acho que não sei porque tem algum motivo. Acho que é por causa da adaptação no clube. É muito importante que ele melhore bastante isso, certo? Preparador de físicos. Todo time precisa disso, até mesmo na seleção, tá? Preparador físico faz parte da comissão técnica até hoje, tá? Faz parte. Então, o nome já diz que vai preparar os jogadores para as partidas. Para os jogadores, tem ele monta os preparadores físicos, eles sempre montam os exercícios para que o jogador possa desenvolver diferentes necessidades de cada jogador para o jogo, com a existência de velocidade, flexibilidade, entre outros. Então, o preparador físico tem uma metodologia de preparo físico para não que os jogadores alterem muito
o seu rendimento e a sua saúde, certo? Os jogadores, assim, hoje em dia, na verdade, tem treinos físicos e técnicos, com todos integrados, que é no lugar, todo o elenco todinho fazem isso. Desafio que os profissionais de saúde fazem isso, vai sempre vai fazer adequar uma nova evidência para que os times estejam cada vez mais capacitados mais para frente. Assim, agora é importante agora a parte da biologia e o fisioterapeuta. Um time usam bastante isso direto até hoje. Até hoje, o fisiologia aqui é o cara que fica de olho, mas por meio de diversos, que faz exame, teste, que faz aquele funcionamento que para entender. Ele faz aquela observação, entende que ele vai analisar a sua regeneração muscular e o risco de lesão. É o caso que acontece hoje, né? Então muita gente hoje, o Real Madrid sempre divulga o anúncio, no caso, Rodrigo não pôde ser convocado, ele vai cortado, foi substituído. O caso de Militão também, isso acontece direto. Então, por isso eu vou falar mais pra frente isso, tá? Assim, várias funções hoje, como no caso o fisioterapeuta é o que vai ajudar fisiologia a que o jogador possa voltar a fazer a movimentação, fazer um melhor momento para que ele seja mais adaptado, para que ele se recupere. Então, o fisioterapeuta vai ajudar o jogador para que ele possa voltar a treinar. Então, ele passa o treinamento, passa o processo de treinamento para ele, que vai ajudar. Então, fazer um movimento bacana para ver que ele consegue voltar a melhorar. Então, galera, é isso que eu falo para vocês. Então, eu não queria falar muita coisa em relação a isso, porque o vídeo está muito grande. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não esqueça de comentar aqui embaixo, que eu falo mais sobre a seleção na Copa do Mundo. Qual era o problema naquela seleção. Então deixa seu comentário também, já se inscreve também, tá? Porque eu conto com o seu apoio desse canal, tá? Beleza? Então vamos lá, galera, até o próximo vídeo.